Rodrigo Rivellino é presidente da Actual Mix, uma das principais agências de comunicação do Brasil, que tem escrito uma história de sucesso com projetos relevantes e inovadores. Rodrigo é o típico empreendedor serial, abençoado com o raro toque de Midas. Conquista as pessoas pela determinação, paixão e ousadia que fazem seus olhos brilharem. É transparente em alertar seus clientes sobre a ilusão do crescimento como algo infinito, diante de recursos e possibilidades finitas. Defende que o crescimento pelo crescimento, como sinônimo de sucesso no capitalismo, precisa ser repensado diante da tendência do consumo consciente. A paixão pelo propósito maior da organização e pelo desafio de fazer a diferença são as marcas profundas do seu estilo de liderança. Minha história foi interessante. Começou tentando ser jogador de futebol. É mesmo? E aí, no momento que eu tive uma decepção dentro do futebol, eu olhei para o lado e vi o meu primeiro e único patrão, que foi meu tio, que falou assim: Rodrigo, eu acho que você tem jeito para coisa, vem trabalhar comigo no mercado de automóveis. Olha. E com 18 anos eu fui trabalhar com ele, porque eu já tinha essa vontade de ter minhas próprias coisas. E foi muito interessante, eu aprendi muito com ele. E de lá fiquei quase 3 anos e meio. Não tinha uma conta para pagar na ocasião. Então, tudo que eu acabava sendo remunerado, eu ia guardando e aguardando. E aí, com 22 para 22 anos, eu resolvi ter meu primeiro empreendimento, que foi na área de entretenimento, né? E ali que começou toda minha trajetória para entrar no mercado de comunicação. Que aí, em 1997, eu resolvi com mais 3 amigos abrir a The Jungle, que foi uma boate... Foi uma boate entre São Paulo e Campinas, porque na nossa adolescência a gente tinha vivido áureos tempos da Pachá, que era uma boate que tinha em Campinas, e a Pachá fechou. Quando a Pachá fechou, gerou aquele branco na turma. E agora? E agora? Para onde a gente vai? Aí depois de uma viagem a gente resolveu abrir um bar. De um bar virou um empreendimento de 11 mil metros quadrados para 3 mil pessoas. Caramba! E aí, em março de 97, a gente inaugurou. E era uma loucura, porque a gente abria sexta e sábado. Na sexta a gente contemplava todo o público do interior. E sábado a gente pegava fortemente o público de São Paulo e de Campinas. Que iam para lá em busca de diversão. E aí foi muito legal, porque ali foi inconscientemente meu primeiro contato, que tinham que fazer 8 grandes eventos por mês, porque eram 3 mil pessoas para abrir a casa. Ao mesmo tempo tinha que ir atrás de patrocínio, e ao mesmo tempo eu comecei a ver essa relação das marcas com as pessoas, do tipo de tema que eu colocava lá e que funcionava, e tema que não funcionava. E esse caminho me deu bastante visibilidade. E aí em julho de 98, depois de 1 ano e meio, fazendo muito sucesso, infelizmente na época os meus sócios, que eram mais jovens do que eu, mas tinham entrado nessa empreitada com a iniciativa do pai, não souberam administrar um pouco essa fama e essa relação, que realmente é muito tentadora, né? Você com 22, 23 anos, lidar com toda a atmosfera da noite era complicado, mas eu sempre tive uma coisa clara, que eu queria ser o empresário da noite, não da noite. Olha que interessante. Tanto é que eu ficava com um radinho lá, trabalhando, tinha 70 funcionários na época, entre seguranças, barmans, equipe de staff. E eu ficava trabalhando lá no radinho até 5 da manhã. Aí quando eu percebi que o negócio estava indo para um lado mais de festa e menos trabalho, entendi. Eu sentei com meus amigos até então e sócios, falei, vamos fazer o seguinte, tinha um amigo meu que cuidava da parte mais administrativa e eu cuidava de toda a parte operacional, de conceito, estrutura das festas, relação com os patrocinadores. Falei, vamos fazer o seguinte, a gente compra a parte de vocês ou vocês compram a nossa parte. E aí foi uma das primeiras lições que eu tive no mundo empresarial ou na relação com o pseudo poder ou sucesso. A reunião demorou 5 minutos. Quando eu coloquei a proposta na mesa, eles ficaram tão ofendidos
que começaram a falar, não, porque vocês acham que tudo depende de vocês, não, a gente não acha nada. Ah, vocês estão achando que só vale isso. Não, também a gente não acha nada. A oferta que a gente está fazendo, se vocês fizerem, a gente sai. E eles, tá fechado. Eu falei, tá fechado? Ótimo. Então, eu só peço uma coisa, eu queria fazer meu último dia aqui, meu aniversário, que foi 22 de julho de 98, que eu fiz até um dia depois, e tá encerrado a nossa relação, vocês me pagam e a gente sai. Feito esse que eu fiz meu aniversário, dia 28 de julho, ficou 1000 pessoas para fora da boate, foi muito legal, inesquecível até hoje, e saí, fui seguir meu rumo, 28, eu fiz meu aniversário, acho que foi 28 ou 29 de julho daquele ano, não me lembro, mas em novembro eles conseguiram quebrar a casa estava fechada. Uma casa que vinha com um sucesso absurdo, e aí aquilo, né, voltando onde eu tive minha primeira lição de vida, empresarialmente, conceitualmente, falando de sucesso, foco, gestão, como eles estavam tão envolvidos com aquela atmosfera da noite, do glamour, mulher. Eles descuidaram dessas variáveis tão fundamentais. E não souberam, inclusive, valorizar os outros 2 sócios que estavam, de fato, fazendo a história. E cuidando dessas coisas que eles não estavam olhando. Exatamente. Acontecer. Mas isso eu já imediatamente embiquei num caminho de começar a fazer uns projetos proprietários. Eu sempre fui mais dessa área de planejamento e evento me pegou na veia, né? Essa relação com as marcas, tudo. Aí eu descobri um nicho, naquele ano mesmo, em agosto de 98, que era o quê? Navio. Fretamento de navio. Navio, na ocasião, era coisa para velho e para milionário. Verdade. E eu tenho um encantamento pelo mar e já tinha tido a oportunidade de fazer umas 2 ou 3 viagens de navio. Eu falei, poxa, por que não trazer esse meu público para dentro do navio? Aí fiz uma parceria com o Aldinho da Gastura, amigão até hoje. Fomos para a Itália. Ele falou, Rodrigo, você é um puta louco, não vai ter... Imagina que os caras vão aceitar fretar navio para jovem, isso não existe, a linha C é super tradicional. Eu falei, Aldinho, confia, vamos lá. Fomos lá, conseguimos o fretamento com a Costa Marina. Fretamos o Marina na ocasião. E aí eu, com aquela relação já com o mercado e com as marcas, na época o João Paulo Diniz e o Ed Sá estavam pondo o Flying Horse no mercado. Eu cheguei para eles e falei assim, vocês não querem fazer uma parceria com a gente que o público eles fecharam na hora. Mercedes lançando classe A para o público jovem. Uma sincronicidade impressionante. Vendi o patrocínio para a Mercedes, fizemos um projeto para a Mercedes dentro do navio. Você vê, o interessante é isso, quando eu olho para o meu negócio hoje, na época a gente já vendia patrocínio, ativação de marca e experiência, né? Inconscientemente, porque se eu falar que foi planejado, é mentira. E Pepsi Twist, a Pepsi lançando Pepsi Twist. Então fechei esses 3 patrocínios, fizemos o kick-off do projeto, e aí com o networking, peguei formadores de opinião em Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Resumo da ópera, em uma semana eu vendi o navio inteiro. Nossa, que bacana. Foi all aboard, foi 4 dias de festa em alto mar. Foi muito legal. Isso me projetou para esse mercado e, de novo, o bichinho do evento, da comunicação, que eu comecei a fazer publicidade aí, faculdade. Eu falei, poxa, tem aí um caminho. E aí eu abri um escritório que não tinha nem nome, que era eu, voltado a esses projetos próprios. E aí, em 99, foi que me veio a primeira oportunidade. Uma agência como a Actual Mix da época veio atrás de mim e falou, Rodrigo, a gente tem um projeto que a gente gostaria de contratar você. Aí eu falei, eu trabalho quase que como um consultor, mas eu não quero trabalhar dentro da agência. Aí eles falaram, como assim? Eu falei, vocês me contratam, eu faço o projeto com vocês, mas eu não quero ter vínculo. Tudo bem, Rodrigo, mas você vem, eu toco o projeto junto com vocês, que era um projeto para Philips. E no caso, o Paulo Alimonda da SM me contratou
E eu fiz uma plataforma que foi uma plataforma maravilhosa com eles, que chamava Philips Expression, e que era a conexão e rejuvenescimento da marca Philips no Brasil e na América Latina. E em uma ocasião, eu tinha, na época, isso 99, eu tinha 25 anos, fazendo uma reunião grande na Philips para todo o board. Na época, o Eduardo Magalhães, presidente, o Anderson Guimarães, diretor de marketing. Quando eu fiz toda a apresentação para o board da América Latina, eles me seguraram na sala, falaram: Rodrigo, eu queria falar com você. Falei: pô, lógico. Esse cara, pô, muito legal, né? Você está com a gente há nem 4 meses e é impressionante a profundidade e o entendimento que você já tem do nosso negócio e da nossa marca. E aí me veio uma pergunta, eu falei: mas como assim? Me explica um pouco mais. E eles começaram a me perguntar, a falar comigo. E eu falei: mas me conta mais como é que é a relação. E aí foi um insight para que eu despertasse o interesse. Falei, já estava fazendo propaganda, né? Estava fazendo o NIP. E aí foi o start que falei: pô, acho que tem uma oportunidade de negócio aí. Vou abrir uma agência. Uma agência que tenha comprometimento com o negócio dos clientes. Porque ser inovador, ser criativo, eu entendo que é uma obrigação de uma agência. Agora, ter o olhar mais e o pulso mais na mão do negócio pode ser aí um caminho para mim. E foi aí que eu comecei a empreitar a Coquetel, final de 99. E aí, como eu já tinha muita relação com esse mercado, algumas marcas que ficaram sabendo vieram me procurar. E eu comecei fortemente um trabalho no on-premise, né, que era na época os pontos de venda, bar, restaurantes, boates, para a Absolut, que estava chegando no Brasil também. E eu diria que foi um dos grandes MBAs de marca que eu tive, que é uma marca que me ensinou realmente a cuidar de marca, né, de branding na vida real. Muito culto aos detalhes, muito planejamento, aprendi muito com essa marca. E aí na sequência veio a Aurora, que na época a Aurora era um distribuidor grande, que agregava marcas como Jack Daniels, Cuervo, Amarula, Finlândia. Falou: Rodrigo, a gente está procurando uma pessoa como você. E eu, na ocasião, foi muito interessante, porque era eu, minha cachorra, e a secretária e mais um amigo, né? Eu falei: mas eu não tenho estrutura, hein? A estrutura a gente vai ter que ir construindo ao longo do caminho. E aí o diretor na época me falou: não, mas a gente não está procurando estrutura, a gente está querendo a sua cabeça, o seu network, a sua visão sobre essa perspectiva desse negócio. E aí que começou, ficamos 7 anos juntos. A gente lançou e trabalhou no on-premise todas essas marcas: Cuervo, Amarula, Finlândia, Jack Daniels, Heinz, que na época era tudo Aurora, né? Tabasco, que ainda é. Então isso também ajudou e me amplificou muito, me deu muita visibilidade no mercado. E aí uma marca entrante em 2002, entrante e um mercado pujante, queria se conectar de novo com esse jovem, formador de opinião, tal. Nokia, que aí esse foi realmente meu grande cliente, que me projetou para esse mercado, me deu oportunidade realmente de estar entendendo quem de verdade são os players, como é que funciona, que eu também fiquei 6 anos com eles. Peguei a época áurea da tecnologia no que tange a mobile lá atrás, e era uma empresa muito enxuta, então eles realmente terceirizavam muito do marketing. Eu cheguei a ter uma equipe de quase 30 pessoas trabalhando full time, 100% só para Nokia, naquela época. Entendi. Porque a gente acabava atendendo todas as operadoras. E aí, de novo, eu sempre tive uma sorte, Fernando, de pegar ao longo da minha trajetória também clientes que me ensinaram muito. Entendi. Isso foi muito legal. Que bacana. Uma pergunta que todas as empresas se fazem hoje, que é como vencer o desafio de realmente estabelecer boas relações entre grandes marcas e os consumidores. E o teu negócio hoje, um dos teus negócios hoje, é despertar relações entre marcas e pessoas. O que você diria que são as grandes
os seus grandes aprendizados em relação a esse tema? Quer dizer, como vencer esse desafio de, numa competição cada vez mais acirrada, no mercado em que a atenção do consumidor é extremamente disputada? Essa é quase a pergunta do milhão, né? Se fosse brincar aqui, é verdade. É a pergunta do milhão. Mas esse é o nosso desafio horário, né, Fernando? Como você bem colocou, cada dia mais o consumidor, nós estamos dispersos, cada dia mais a gente é multiplataforma, cada dia mais o Fernando é o mesmo Fernando como indivíduo e ser humano, porém é diferente Fernandos como consumidor. Né? Então, esse é o nosso grande desafio. Como eu entendo do Fernando ao longo do dia do Fernando. Para que aí a gente consiga criar mensagens e estabelecer conexão com esse Fernando em diferentes momentos, ou no momento que a gente for acionar o Fernando, seja no parque, seja num restaurante, ou seja no celular, que seja relevante para ele. Então, cada vez mais a gente tem que buscar, de fato, relevância, né? E volta para todas as questões já hoje bem ou muito faladas dentro do mercado da comunicação, né? Você tem que estar gerando conteúdo, você tem que estar relevante para você gerar engajamento, para você amplificar sua mensagem. O monólogo na comunicação acabou, né? Hoje é diálogo. As redes sociais, as mídias sociais estão aí para isso. Então, como a gente tem uma estrutura aqui transparente, acabou a marca num pedestal falando dela mesmo e o consumidor lá tendo que escutar ela. Hoje você zapeia, hoje você vê o programa que você quer no momento que você quer. Hoje você está na televisão, deu um intervalo, você foi para o seu tablet ou você foi para o seu celular. Você tá no parque, você tem outro tipo de interação. Você está no ponto de venda, você tem outro tipo de interação, né? Então o que a gente busca pegar esse nosso DNA, que é esse contato com o consumidor, e cada vez mais pegar toda essa experiência e esse entendimento para ver como a gente cria as mensagens ou adapta as mensagens para diferentes momentos da vida dele, né? Muito bom. Esse esforço para entender o consumidor, você realiza pesquisas quantitativas, grupos de foco, ou é um exercício de observação e empatia? Como é que você descobre um pouco entra na mente do consumidor, do teu cliente? Cada vez mais também a gente tem que usar diferentes métodos. Eu acho que tem os métodos tradicionais, que são as pesquisas aí já instituídas, mas a gente particularmente acredita muito na vida como ela é. Interessante. Né? Então o que é isso? Está nos metrôs, está nos parques, está nos diferentes ambientes de consumo, está sentado e conversando e olhando e tocando nas pessoas. Atenção, né? Hoje eu acho que um dos grandes diferenciais, que está inclusive acabando de maneira geral, né, no mundo, é essa sensibilidade da percepção com o outro. Eu acho que a gente já aprendeu muito em situações tão simples do dia a dia, seja analisando o consumidor fazendo compra no supermercado, seja vendo o hábito de casais na fila de um cinema, seja vendo as pessoas se exercitando no parque, seja indo num campeonato de game e vendo o que os jovens estão fazendo, seja conversar com os nossos filhos e entender todo o contexto. Então, porque é muito dinâmico, né? Cada vez mais, hoje a gente estava num papo super profundo sobre o ambiente online, né, sobre mídias sociais, e um professor disse: tá tão difícil acompanhar as inovações, tá tão difícil acompanhar as informações. Eu até brinquei com ele, falei, tá quase igual o vinho, né? O cara que fala que entende de vinho é um mentiroso, porque cada dia é um produtor, cada dia uma forma, cada dia então os grandes sommeliers falam assim, eu entendo, mas eu não conheço tudo. É verdade. E o mercado da comunicação está assim. Quem fala que tem a fórmula pronta e certa e única hoje é mentiroso, entendeu? Então, o que a gente está cada dia mais realmente aprendendo e fazendo e tendo a atitude de testar, né? E uma coisa que a gente nunca abriu mão ao longo da nossa história
é realmente ter um posicionamento muito consistente, né? Que é o comprometimento mesmo com o resultado, com a verdade, independente se isso vai trazer mais ganho financeiro ou menos ganho financeiro para a própria agência, né? Você ressaltou a importância das marcas gerarem conteúdo e serem relevantes. Como é que uma marca, uma empresa que faz iogurte, o que é para uma empresa dessa gerar, o que significa gerar conteúdo e ser relevante? Por exemplo, para quem está aqui, para quem está ouvindo a gente... É aquilo, uma empresa de iogurte ou de fraldas. Eu preciso vender mais fralda, eu preciso vender mais iogurte. Eu preciso entender para quem eu vou vender. Né? Eu vou vender fralda para quem? Para as mães. Legal. Como é que eu vou gerar, ou como é que eu vou estabelecer uma conexão com essa mãe? Não dá mais para que eu fique berrando aqui que a minha fralda é que absorve melhor. Uma forma de você estabelecer, como até algumas marcas já fizeram, dá um tutorial para ela dar o primeiro banho. Compartilha com ela dicas de outras mães, né? Mostra para ela quais são as angústias que todas as mães passam, que não é só ela que está nesse... que eu estou gorda, não, porque será que eu vou ficar com estria? Mas será que meu corpo volta? Mas será que eu vou conseguir pegar meu filho? Como é que vai ser minha amamentação? Então, essa é uma forma que hoje em dia a gente tem que pensar em se relacionar. Que com certeza 5 anos atrás, vamos falar que a gente tem o melhor absorvente, porque também a tecnologia, o desenvolvimento de produto está virando commodity. Você lança hoje, daqui a um mês. É verdade. O que o ciclo de um produto tinha como singularidade, a não ser raras exceções, óbvias, tinha de 2, 3 anos, hoje é 3 meses, a concorrência já vem atrás. Lancei uma câmera de 10 megapixels, no dia seguinte o cara lançou de 12, e aí? Ou seja, preservar a singularidade e simplesmente gritar por gritar a marca e o produto, hoje em dia não é sustentável no tempo. Não é sustentável no tempo. Rodrigo, uma pergunta que tem hoje me provocado muitas reflexões é o seguinte. Recentemente a Box 1824 lançou um vídeo bastante interessante. Um grande amigo. O pessoal que eu pessoalmente admiro bastante, eles produziram um vídeo novo chamado The Rise of Low-Sumerism, quer dizer, o crescimento do baixo consumismo, onde eles procuraram mostrar que novas gerações, da Y para frente, têm começado a se preocupar com as consequências do consumismo exagerado. E procurando algumas marcas como a Patagônia, por exemplo, que agora se afiliam à tendência do chamado conscious capitalism, ou capitalismo consciente, começam a querer educar o consumidor a consumir de maneira mais consciente. Como é que você vê essa tendência e o papel das agências de comunicação nessa relação entre marcas e consumidores que começam a ter de buscar uma maneira diferente de desfrutar desse prazer que hoje o capitalismo oferece? Sabe que aí eu tenho uma dicotomia existencial gigante, né? Porque primeiro que eu acho que esse movimento é incrível e necessário. Porque até a gente usa em algumas reuniões com alguns clientes, de que você chega, clientes que a gente tem relação há 6 anos, 8 anos, e todo ano o cara quer crescer 20%. Aí você pergunta de forma mais profunda, por que 20%? Não, porque a gente tem que crescer 20%, porque a gente precisa dar retorno para os acionistas. Então assim, particularmente eu, Rodrigo Rivellino, não aguento mais ouvir essa conversa de que o crescimento é algo infinito, sendo que os recursos são finitos. Então é inadmissível você continuar vendo grandes corporações hoje só quererem crescer. Todos querem pôr um discurso de sustentabilidade incrível, mas no dia seguinte ou você cresce e não interessa como, tá? Não vou generalizar, mas infelizmente o capitalismo faz isso, ou você não é bem sucedido. Meu negócio não vai crescer esse ano. O cara é capaz de dar um tiro na cabeça. Peraí. As ações despencam. Porque aí existe todo o entorno que a gente podia ficar aqui dias sem dúvidas, analisando, né? O que o capitalismo faz, o que está certo, o que está errado. Mas voltando a essa questão prática, eu sou super a favor do consumo consciente. A gente tem também uma parte da agência cada vez mais, que é o que a gente
tem também como desejo em criar campanhas, criar produtos e criar projetos que tenham propósito. E aí não é só pela acepção da palavra, não, mas acho que a gente tem que aproveitar a nossa capacidade, a nossa experiência para melhorar a sociedade. E consumir menos, por isso que eu falei que existe uma dicotomia, né? Entre o Rodrigo Rivelino, pessoa física, e Actual Mix, mas no final do dia tem muita gente na própria agência que também pensa assim, né? Como a gente vai falar para a Coca-Cola que não precisa vender mais Coca, que dá para trazer outro tipo de coisa para a sociedade? Estou falando até Coca, mas já é uma empresa que procura devolver alguma coisa sobre outra perspectiva. Mas eu acho que esse é um movimento sem volta. Até porque novas gerações estão indo muito pelo caminho de ser e não de ter. Eu sou experiência. Eu sou conteúdo. Eu sou, então, eu também acredito que vai vir um ciclo aí, tudo acaba sendo ciclo na moda, que as pessoas, mesmo do slow, né? Você vai para o slow food, a valorização que está sendo dada para isso, né? Que, olhando até meu outro negócio, era uma coisa que falava há 3 anos atrás, os caras falavam, mas o que é isso? É louco? O que é alimentação orgânica, funcional? Hoje, o Pão de Açúcar já abre a televisão, põe o Rodrigo Wilber para falar de orgânico. Exatamente. Então, assim, olha esse contraponto. Como é que fica a Nestlé? Como é que fica as grandes companhias de alimentação? É verdade. Hoje no almoço a gente está comentando, já, de fato vai estar escrito comer é igual a ter câncer? Né? Então, de novo, essa busca pelo crescimento, essa busca pela... Crescer por crescer, né? Crescer por crescer, eu acho que isso definitivamente vai e tem que ser finito. Não dá, é insustentável. Eu acho que nós, inclusive empresarialmente, temos que passar por esse choque. Sabe? Temos que entender que grandes estruturas que não são eficientes de fato, pessoas que não estejam produzindo de fato, pessoas que não estejam mais conectadas também a outras questões ao nosso redor, porque o mundo está dando sinais para a gente, né? Seja na temperatura, seja nos tremores, seja em vários outros sintomas que até então a gente não tinha. E isso, infelizmente, é devido a esse consumo, esse crescimento desenfreado. Você sabe que o Brasil é um país que tem uma das maiores taxas de natalidade empresarial do mundo. Nós somos considerados o segundo povo mais empreendedor do planeta, depois do norte-americano. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos uma das maiores taxas de mortalidade empresarial do mundo. Mais de 90% das empresas que abrem todo ano no Brasil não completam nem o primeiro aniversário. O que você, que é um empreendedor de sucesso, diria que é fundamental para um empreendedor conseguir superar o primeiro ano de aniversário? Quer dizer, se você tivesse hoje falando para um grupo de jovens que querem empreender, o que você dividiria com eles dos teus aprendizados que são fundamentais para eles conseguirem prosperar? Por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa que é o que sempre me guiou, tá? Mas vou falar sobre a minha experiência, sobre a minha ótica e o que me move. Que eu acho que depois disso, você tem todos os outros fatores que são fundamentais, que é foco, que é resiliência, que é comprometimento de verdade, que é o a mais e que é muita, muita transpiração. E para tudo isso, tem uma coisa que tem que vir, que é a paixão. Colocar paixão naquilo que você faz antes de entender o que aquilo pode te trazer financeiramente, para mim, sempre foi o meu fator do a mais. Sempre me trouxe o intangível. Sempre eu já tive reuniões com clientes que o cliente falou assim, Rodrigo, sabe por que eu fechei o contato com você aquele dia? Pelo brilho no seu olho, não pela proposta que você me trouxe. E aquilo foi um contrato de alguns milhões. Né? Então tem um intangível aí, quando você de fato está conectado e legitimado com o que você quer fazer, com a sua vida, e que eu acho que infelizmente também isso
nunca foi um fator tão valorizado nas startups ou nas pessoas que iniciam suas carreiras, que infelizmente também, e óbvio, muito se inicia no que onde eu tenho oportunidade de melhor negócio. E não olha a diferença que eu quero fazer nesse negócio. Então, a pequena mensagem que eu posso deixar sobre a minha vida é quando me brilhou o olho lá atrás, com o insight que eu tive de uma reunião, eu falei, pô, tá aí uma coisa que eu quero fazer a diferença. Aquilo me levou a quebrar todos os obstáculos, sem nenhum padrinho, sem nenhum patrocínio, sem nenhum grupo por trás, sem ninguém, né? E eu vejo cada vez mais que quando você tem isso, todos de novo, né? Todos os fatores fundamentais para qualquer empreendedor, eles são uma consequência, principalmente a transpiração e a resiliência, porque ser empreendedor nesse país, em qualquer nível, é cada dia mais difícil. E tem um problema também que está instituído não só no Brasil, mas acho que no mundo, né? Porque também criou-se uma aura de que você empreender ou você fazer sucesso, basta ter uma ideia. Exatamente. E aí entra com a inquietude um pouco da nova geração, de que quer ser presidente de empresa com 25 anos de idade, de que meu primeiro milhão eu faço com 3 amigos com uma ideia na garagem, que sim, são as novas corporações que vieram nesses últimos 10 anos. Mas até quando isso também de fato é sustentável e é uma dinâmica de negócio que já entrou numa outra perspectiva, que eu acho a perspectiva mais perigosa, que é a perspectiva da Bolsa de Valores. Né? Quantos e quantos fundos hoje, quantos e quantos famosos angels não estão se juntando? Eu queria que um dia viesse isso à tona, de fato, quanto esses caras estão realmente rasgando dinheiro e não empreendendo. E criando uma dinâmica de, como você disse, de só querer cobrar crescimento e de maneira até com uma visão de curtíssimo prazo, e que isso faz com que as empresas parem de pensar, percam um pouco até o pé do seu propósito maior. Né? O alento que eu tenho é um pouco, tomara que essa nova geração realmente venha com um pouco mais de paixão e de relação mesmo com o que está ao redor, além das questões materiais, né? E Rodrigo, você diria que essa mesma paixão, esse mesmo brilho nos olhos, é o que hoje, por exemplo, ou desde o início da sua trajetória, faz você conseguir engajar gente tão competente do teu lado e permanecer do teu lado e seguir junto com você? Não tenho dúvida. Esse é um outro aspecto fundamental e é muito interessante, né? Você que já nos conhece um pouco na trajetória, a gente tem esse dado que 93% das pessoas que saem da agência querem voltar. As boas a gente traz de volta, as ruins a gente deixa seguir sua vida. Mas tem um pouco dessa história que, pô, eu entro aqui, não sei porquê eu sou fisgado, eu não sei porquê eu me sinto bem, eu não sei porquê eu trabalho, acho que mais do que eu trabalhava na outra empresa, ou do que até alguns RHs que já passaram na história falam, pô, Rodrigo, é impressionante, chega 10 horas da noite, isso aqui está parecendo um albergue, né? E que também não é legal, mas tem um pouco essa história da paixão, que acho que também aí traz de novo, né, Fernando, outros valores tão fundamentais, que é a legitimidade, que é a transparência, que é tá bom, tá ruim. E é o que a gente fala muito aqui, né? Tamo junto de verdade, mas não é só tamo junto por oba-oba. Eu procurei sempre trazer isso para a minha estrutura, inclusive de participação, né? Dar participação para as pessoas. Depois tem pessoas que estão comigo 5 anos, 10 anos, 15 anos, que hoje viraram meus sócios. Então, pela meritocracia mesmo, né? Então, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que essa questão da paixão agrega um intangível aí que é até difícil de explicar. Contagia as pessoas, agrega as pessoas. E uma das perguntas que os empreendedores sempre me fazem, e na verdade é um desafio que eles compartilham comigo, é como escolher bons líderes para se juntarem ao empreendedor e conseguir construir o negócio e dar concretude à sua paixão.
Como é que você escolhe as pessoas? Você tem alguma... Quais são os critérios que você se utiliza? O que você leva em conta na hora de escolher alguém para colocar numa posição chave no negócio? De verdade? De verdade, isso aqui, olho no olho. Eu sou muito movido à intuição. Eu sou muito movido a contato. Eu sou muito movido a questões mais práticas da vida. É óbvio que a gente cada vez mais, pelo nível de responsabilidade, tem que analisar background, currículo, história. Isso é que eu acho que isso, de novo, é igual você vai montar uma agência ou você vai fazer outra coisa, no sentido de qual que vai ser seu diferencial. Então, aquele profissional, aquela pessoa que senta e fala assim, eu sou honesto, eu sou comprometido, eu fiz 20 cursos, tal. Ok, isso é obrigação de qualquer ser humano que quer se desenvolver. Agora, aquela pessoa, aquele profissional que senta e eu sinto que tem o brilho no olho, eu sinto que tem realmente um nível de paixão pelo tema, pelo assunto. E aí você faz 2 ou 3 perguntas que, óbvio, já errei. Mas seguindo nessa linha, eu diria que eu tenho 90% de acerto e 10% de erro. Então... E me conta uma coisa, hoje também, eu não vou dizer que é a pergunta de $1 milhão, mas uma pergunta que também muitas empresas têm se feito é como conseguir motivar e engajar os jovens dessa geração Y. Que as empresas estão enfrentando cada vez mais dificuldade de reter bons talentos dessa geração. E você tem gente muito jovem aqui que te segue há muito tempo e muito engajado com a empresa. O que você diria na tua experiência de tanto ter muito empenho em entender o consumidor e também entender as pessoas, o que você diria que é fundamental para motivar jovens hoje a se engajarem nas empresas onde trabalham? Propósito, transparência e desafio. Perfeito. Eu acho que são coisas que cada vez mais vão motivar e reter essa galera, né? Tenha um propósito muito maior, seja 100% transparente em todos os momentos e realmente dê desafio. Porque essa galera também está a fim de desafio. Então, acho que são 3 aspectos hoje fundamentais. Mas que no final do dia, nenhum dado me comprova ainda que vai ser diferente, né, Fernando? Você acaba tendo uma base muito pequena, infelizmente, das pessoas que de fato vão fazer a diferença em qualquer negócio, né? E em qualquer segmento. Que alguns até brincam, né? Que 5% do mundo constrói os outros 95%, né? Não sei se é tão exagerado assim, mas se você pega em pequenas, médias ou grandes corporações, ou mesmo aqui dentro que você vê, tem um pouco disso, né? Mas voltando ao jovem, o jovem hoje tá difícil lidar, né? Com essa inquietude, né? Tá difícil fazer com que o jovem consiga pensar em um plano de 36 meses. Você fala em 36 meses é uma eternidade, para esse cara é quase a vida dele. E você vê, aí é uma dissonância muito grande com a minha própria, de novo, vida. Eu nunca consegui pensar menos de 36 meses. É verdade. Então é novo, é diferente. E temos que aprender, né? Como é que o Le Manjou surgiu na sua vida? O Le Manjou surgiu na minha vida por mais dos encontros que... Eu não acredito em coincidência, eu acredito em encontros, né? Eu acho que foi mais um encontro que, na época, eu estava procurando uma alimentação mais balanceada, mais saudável, isso há 4 anos e meio atrás. Fui numa nutricionista. Nutricionista essa que me refez toda a minha alimentação. E dentro dessas dicas de alimentação, ela me sugeriu, falou assim, tem um restaurantezinho que abriu há pouco tempo, ali na Vila Nova, dá um pulo lá que você vai gostar. A agência era perto, comecei a frequentar. Comecei a levar a galera, aí todo mundo começou a gostar, e estava sempre ali, meio quietinho, meio vazio e tal. Aí um certo dia eu estava lá na mesa, o Bruno, que é meu sócio idealizador do Le Manjou, chegou para mim, Rodrigo, você não lembra de mim? Aquela velha pergunta também, que você fica, né, amarelo em responder. E tem que olhar e falar assim, usando a sinceridade de sempre, não.
Aí ele falou, pô, eu sou o Canija, joguei bola com você na escolinha, tal. Ah, pô, aí realmente era amigo de 14 anos de idade. Aí conversa vai, conversa vem, eu virei um frequentador assíduo, eu ia lá quase 3 vezes por semana. E aí ele me mostrou um produto, que quando eu comi aquele produto eu falei, puta, maravilhoso. Só que voltando pro nosso negócio, eu olhei a estética da embalagem, marca. Falei, pô, Bruno, mas isso tá horrível, né? Aí ele sacaneou, pô, você como, então, do mercado, tal, dá um jeito pra mim. Eu falei, eu vou dar um jeito pra você. Ele falou, mas, pô, você sabe que o Le Manjou é desse tamanho, não tenho dinheiro. Eu falei, não vou cobrar nada, não. Virou meu lifestyle, eu gostei, eu achei o produto incrível. Pode deixar, porque eu vou fazer toda a identidade visual, toda a história, sem cobrar R$1. É mesmo? Eu falei, é mesmo, pode deixar, eu vou fazer. Mas não me cobra prazo, hein? Mas eu vou fazer. Mas, de novo, aquilo já tinha entrado tanto na minha vida. Eu gostei tanto do produto. Ele me ganhou pela boca. Fui um peixe fisgado. E aí a gente fez toda a identidade visual. E realmente ficou incrível. Assim, ele adorou. E passou 2 ou 3 meses depois disso, a gente voltou a se conectar. Um dia eu estou almoçando lá e falei assim, pô, Rodrigo, eu queria falar com você. Falei, fala. Ah, eu tenho alguns objetivos aqui e tal, tem um monte de gente até me procurando, mas eu não quero ter sócio, mas todas as análises que eu fiz, eu gostaria de ter um sócio como você. Eu falei, nossa, que bacana, mas me conta mais. Aí fui entender um pouco mais do que ele estava querendo e tal. E como eu já tinha tido, volta para aquela questão, né? Já estava apaixonado pelo lugar, aquilo já está dentro da minha casa, já tinha mudado meu supermercado, e eu tinha colocado uma coisa na vida também, que eu ia investir em negócios que tivessem a ver, de fato, com o meu lifestyle. E aquilo apareceu na minha vida. Esporte eu sempre fiz, uma alimentação mais equilibrada eu sempre procurei ter, mas aquilo apareceu na minha vida em todos os sentidos, né? Um novo tipo de culinária, um lance realmente que me tocou. Eu falei, Bruno, ó, eu tô sem tempo, eu tô 1000 coisas para fazer, mas eu vou embarcar nessa com você. Deixa eu só pensar no como. Ele falou, é mesmo? Eu falei, vou encarar mais essa. E aí faz 4 anos quase que eu tô lá e agora estamos desenvolvendo os produtos, agora estamos consolidando a marca e com certeza hoje eu vivo um coração partido aí entre metade da paixão aqui, que é o que me trouxe até aqui, e metade da paixão que está realmente nessa questão do Le Manjou, que traz de novo um pouco até daquilo que a gente estava falando, né, Fernando, que talvez seja o que eu queira projetar para o meu futuro, né? Às vezes as pessoas podem falar, Rodrigo, para você hoje é fácil tomar essa decisão. Mas eu conquistei essa condição, eu não ganhei essa condição. O que é tomar essa decisão? De realmente amanhã ter uma vida, ou construir uma nova vida sob essa perspectiva de menos consumo, sobre essa perspectiva mais slow, de dar valores às coisas mais simples da vida, se conectar à raiz, e acho que a alimentação e o propósito do Le Manjou traz isso, né? Transformar a vida das pessoas através da alimentação. Então não é um restaurante, só um restaurante. Tem um propósito maior. Tem um propósito muito maior, né? Quando a gente põe uma nutricionista todo dia no nosso buffet, para falar, Fernando, ó, você sabia que o brócolis pode desintoxicar o seu rim? Fernando, sabia que se você comer batata Yacon, seu índice glicêmico vai ser equilibrado e aí você vai ter menos vontade de comer doce, você vai absorver menos gordura abdominal, você vai ter um sono melhor? Então, seja, são informações tão simples, mas que geram tantas transformações, né? Que a gente nesse tempo já teve depoimentos de pessoas que falaram, pô, eu não deixo de vir do Le Manjou porque ele mudou a minha vida. Olha que legal isso. Você pega o produto A Ganache, que é para celíaco e é para diabético. O cara fala, vou até sorrir. A mãe que não dava chocolate para um filho,
porque era celíaco ou por... Tá passando a dar. Então, sabe, de novo, é um produto, é um negócio, sem hipocrisia, né? Mas tem algo muito maior ao redor. E ainda, mesmo eu já estando lá quase 4 anos, ainda eu acho que é um mercado, um segmento que nem começou. Que começou a estar mais até próximo da vida das pessoas, porque também o orgânico ainda é mais caro, né? Alimentação funcional ainda é uma coisa que todo mundo precisa aprender, que é a combinação de alimentos. Mas eu acho que está uma coisa que está começando, as pessoas estão começando a dar valor, né? Ter sua hortinha em casa, manusear, entender de onde vêm os ingredientes. Ah, Rodrigo, mas isso é muito sonhador ainda, num mundo tão avassalador, tão corrido. Mas olhando até o que você comentou do vídeo da box, eu acho que tem muitas pessoas dessa nova geração também, que são pessoas que vão fazer a diferença do mundo, que estão querendo ter outro tipo de relação com o mundo. Então, foi muito tudo isso que me levou a de fato, cada vez mais estar envolvido com essa história. E você cozinha, inclusive, e muito bem, né? Eu fico acompanhando até pelo Instagram, fico com inveja dos jantares na sua casa. Né? Vamos combinar que você vai ver. Quem cozinha bem é você, eu só aprendi. Né? Mas a gastronomia, quer dizer, cozinhar em casa surgiu por causa da tua relação com o Le Manjou, ou você sempre gostou de cozinhar? Eu sempre gostei de cozinhar, mas sinceramente eu sempre tive medo de cozinhar. Engraçado isso, né? Eu sempre gostei de gente, amei cozinhar, só que eu ficava na minha zona de conforto. Qual que era a minha zona de conforto? Uma cozinha, além do trivial, que era o churrasco. E ali eu me sentia o cozinheiro, né? E aí mas eu sempre admirei a história de chefes, restaurantes, sempre gostei muito de sair para comer. Isso para mim é de fato um programa, não um passatempo. E aí quando eu comecei a descobrir algumas coisas e quebrar algumas barreiras dentro do meu próprio dia a dia, aquilo começou a entrar cada vez mais com uma terapia. Hoje eu sou um curioso, né? Mas que também, mais uma vez, eu acho que o próprio ciclo da vida, né? Você conseguir ter um pouco mais tempo, você dar valor para as outras coisas. Eu sempre fui muito, muito abduzido. Comecei a trabalhar muito cedo e fui abduzido por 12, 17, 14, 15 horas de trabalho diários. Então, apesar da paixão pela cozinha, pela culinária, aquilo virava a última prioridade. Né? Então, onde eu me preenchia? Saindo para jantar. Né? 10 da noite, 11 da noite, final de semana, eu quero que seja agora. Hoje eu já procuro ir fazer compras, queimar os dedos na panela, em vez de ir para um restaurante por mais tarde que seja, ir para casa e mergulhar ali naquela história. Então hoje para mim virou uma terapia de fato, e tendo mais contato, obviamente. A história do Le Manjou me ajudou muito, porque eu comecei a consumir mais conteúdo, comecei a trocar com chefe, com garçom, com pessoas ali do métier. Há 2 anos atrás criamos a nossa horta, então tem lá um profissional que fica 24 horas do dia na horta, e eu tenho pelo menos 1 ou 2 vezes por semana eu estou lá junto com ele. Então você vai aprendendo, você vai entendendo da dinâmica natural dos alimentos. Então aquilo vai te contagiando, né? E aí quando você vê um alimento que você colhe aqui, você junta ele ali e produz ele para um prato, e você vê essa cadeia toda sendo feita por mais básico, às vezes uns espaguete com manjericão e tomate, mas que você tirou dali. É muito legal isso. Então é diferente. É diferente. São coisas que eu estou descobrindo depois de 40 anos de idade. Bom, estratégia é um conjunto de escolhas e de renúncias.
que produzem singularidade e uma evolução sustentável. Na sua trajetória, você conseguiria identificar quais foram algumas das escolhas que foram divisores de água e algumas das renúncias que você teve de fazer, com ou sem dor, mas que você diria, puxa, olha, se eu não tivesse abandonado algumas coisas no meio do caminho, eu não teria chegado até aqui? Eu acho que a primeira coisa que a gente não pode renunciar nunca é aquele fato de quem eu quero ser e o que eu quero ser. Quando você tem isso bem claro, primeiro que eu acho que muitas das coisas acabam não vindo para você. Já tem uma primeira seleção. Já tem uma primeira seleção que aí volta um pouco do que... Você sabe que eu sou muito ligado nisso, que eu acho que já tem uma blindagem natural. E depois quando aquilo vem, você sabe que é uma renúncia, mas você renuncia sem sofrer tanto. Eu já renunciei contas e clientes de alguns milhões porque eu não acreditava na dinâmica, sabe? Ou de como aquela conta ia chegar, ou de como eu teria, ou com quem eu teria que tratar dentro do dia a dia. Então eu parto daquele princípio, tem coisa que é melhor perder do que achar. Então quando você tem mais claro e mais consolidado isso de puta, quem eu sou e o que eu quero ser, seja como pessoa, ser humano, seja como empresário, que também eu acho isso cada vez mais, ou nunca acreditei que isso dá para separar, quem você é, quem você é. Antes de falar que você é bonzinho em casa e um desgraçado na empresa. E aí seja de valor mesmo, seja de posicionamento, seja o que for. Então eu acho que isso é uma coisa que me fez ter algumas renúncias até de crescimento, não só de crescimento por uma conta maior ou etc. Mas às vezes, vou por uma oportunidade, vou abrir aquele negócio, mas pô, não acredito muito nesse caminho. Mas tem meio todo mundo fazendo, tem ali um cantinho da sereia que dá para... Mas não é isso. Então a gente faz muitas renúncias, a gente tem que fazer as escolhas, mas de novo, eu acho que quando a gente está mais convicto de quem a gente é e o que a gente quer ser, tanto as escolhas quanto as renúncias, elas pesam menos. Mas com certeza o nosso dia a dia é de tomar... Eu talvez hoje, por uma coisa prática que eu fiz há 2 anos atrás, que eu tinha ou renunciei a 7, que é a história do online, talvez eu fale, se eu tivesse a 7 hoje eu estaria mais na frente. Mas eu estaria mais na frente aqui, talvez tinha deixado de chegar até aqui. Então também é muito difícil você analisar na vida real o que a gente deveria ter feito. Eu procuro cada vez mais também me arrepender do que eu fiz, de verdade. Pode parecer bonito isso, mas de verdade como eu já ao longo da própria agência já tomei escolhas e decisões que a gente teve que tirar o pé, porque não deu certo. Como é para você lidar com o fracasso, lidar com o erro? Sinceramente não é fácil no primeiro momento, porque eu sou muito perfeccionista, tenho também competitivo, então não dar certo para mim é um problema no primeiro momento, mas no segundo momento eu sempre tirei os maiores aprendizados em todos os sentidos quando eu errei, sempre, porque de novo, ou num projeto, ou num cliente, ou no investimento numa unidade nova de negócio e tal, então sempre foram meus maiores aprendizados. E aquilo, né? Só bate o carro quem dirige. Não dá para... E quem acha que nunca vai bater, quando bater, vai morrer, né? Então, não tem ninguém que é infalível, não tem ninguém que não erra, não tem ninguém que não tenha suas angústias, suas dúvidas e seus medos. Então, eu não acredito em super-herói, eu não acredito em dono da verdade, eu acredito em outras coisas que talvez não sejam tão práticas, né? No sentido de novo, intuição, valor e etc. Agora,
o resto que está instituído aí pela sociedade, pela crosta administrativa ou executiva, tem muitos tabus, né? Bom, Rodrigo, eu estou muito satisfeito, adorei nossa conversa. Na verdade, eu sempre tive vontade de entrevistar você no nosso programa. Eu acho que você é um dos poucos empreendedores que eu conheço que tem toque de Midas e que realmente é apaixonado pelo negócio e consegue mobilizar as pessoas pela tua paixão. Então, para mim, te agradeço muito, obrigado pelo teu tempo, por compartilhar com a gente. Imagina, é um prazer enorme, né? Você sabe o quanto eu também, não é rasgação de seda não, mas quanto eu te admiro e quanto eu respeito aí você como pessoa física e a sua trajetória profissional. Então, para mim é um prazer estar podendo contar um pouquinho do que a gente construiu aí ao longo desses anos. Então, e sempre aquilo, né? Aprendendo e desenvolvendo, inclusive com você aprendendo muito. Então, obrigado a vocês aí. Eu que te agradeço muito e, puxa, boa sorte, que você continue com esse espírito iluminado, a tua trajetória de sucesso, rapaz. Vamos em frente, né? Num ano como esse, ou nesse ano, já nos próximos anos, o que a gente mais precisa estar realmente é fincado o pé no chão, focado e trabalhando minimamente, ainda mais com mais paixão e com mais foco para passar por esse tempo que vão ser tempos difíceis, mas vão ser tempos, de novo, de muita ressignificação, de muito aprendizado e de muitas mensagens importantes, não só para o empresariado, mas como para a sociedade, né? Acho que nós estamos vivendo... Eu entendo que o Brasil hoje está numa crise de identidade. Uma identidade política, uma identidade financeira, uma crise de identidade em todos os aspectos. Que se você olha, infelizmente, para a música, aonde estão as nossas inspirações? Se você olha para o esporte, aonde estão as nossas inspirações? Se você olha para o empresariado, morreu o doutor Antônio Hermílio de Moraes, quem sobra hoje? Você fala, mas o Rodrigo está maluco? Não, quem sobra que de fato você vai se inspirar. Você olha para a política, acabou. Então a gente está vivendo uma crise de identidade econômica, política, esportiva, cultural muito grande. Então tomara que esse ciclo ressignifique alguma coisa para nós e para essa nova geração, dos nossos filhos, que isso é a nossa maior preocupação. Hoje em dia, o que mais nos preocupa aí diariamente, para mim, não são as empresas, os negócios, são ver dois seres humanos em casa de 13 e 15 anos e falar o que vai ser o futuro desses caras, né? Que tá difícil, né? Fala pro seu filho hoje, fala assim, se inspira nesse cara. Faz isso. Tá difícil a linha hoje, né? O que é certo, o que é errado. Aí o cara abre o celular, o cara abre a internet, pai, olha aqui, ó, estão roubando. Pai, olha aqui, ó, não sei o quê. Pai, olha aqui os empresários. Aqui. Aliás, até uma curiosidade, na verdade, esse programa que nós criamos há 2 anos, o nome Novos Intérpretes, ele nasceu dessa nossa crença, que está em linha com o que você está dizendo, de que o Brasil tem carência hoje de novos intérpretes sobre os fatos da vida social, econômica, corporativa, porque hoje quem são os grandes intérpretes do mundo empresarial, por exemplo? É como você disse, morreu Antônio Hermílio de Moraes e quem mais? Quer dizer, quem são os grandes intérpretes com os quais a gente possa se referir, a gente possa se inspirar, que possam dizer alguma coisa para nós, que que abra para nós alguma estrada na nossa frente? Porque a gente olha para trás, sei lá, nos anos 80, eram 6 anos de idade e tal, mas depois, já com 10, com 12, você começa a criar suas referências. Você olhava para o esporte, você tinha o Ayrton Senna, você olhava para a música, você tinha a música popular brasileira explodindo. Né? Então a gente ainda pegou... E que era muito inspiradora, que caramba, trazia muito significado para a vida. Né? Aí nada contra, mas você fala assim, qual foi o último... Você fala ainda na música popular brasileira, você vai falar de todos aqueles que estão aí há 50 anos ainda. Quem são os novos intérpretes? Exatamente. Da música popular brasileira? Ah, Rodrigo, mas as coisas mudam, são ciclos que você quer... Não quero nada, mas eu digo, em termos de referência consistente. É isso mesmo. A gente tem essa carência de novos intérpretes
E esse programa nasceu para isso, para a gente ir dando voz para esses novos intérpretes e procurando disseminar um pouco dessas novas referências que possam inspirar as pessoas com a sua experiência, com a tua vida, com a tua sabedoria e com a de outros. Porque tem muita gente legal, né? Tem muita gente Tem legal. muita gente fazendo coisa boa. O que difere é que se você olhar até sobre o modelo geral, né, seja, vou entrar no capitalismo, mas o modelo instituído aí, acabam virando pequenos feudos em todos os segmentos. Aí você fala assim, pô, mas no seu mercado, Rodrigo, de comunicação, tem sempre 4 ou 5 que falam há 20 anos. Não dá mais, cara. Tem tanta coisa, tem tanta gente fazendo coisa bacana e que não tem oportunidade. Aí volta, infelizmente, quem pode mais, fala mais. Não é quem faz de verdade fala mais. Porque você tem mais oportunidade num veículo de grande massa se você anuncia muito lá, se você tem cliente lá. Aí começa aquela história, mas tá bom, e aí, né? Quem de fato está olhando para a cadeia sustentável? E volta, quando vem a crise ou quando vem momentos mais pertinentes, vão para a mesma fonte de novo. Então, mas enfim, vamos lá que vai dar tudo certo. Obrigado.